Urano acordou como Mine, uma menina doentinha de 5 anos, num mundo de aparência medieval, consumida por uma febre altíssima. De repente, uma mulher desconhecida aparece no quarto e, a princípio, Mine não entendia absolutamente nada do que ela falava. Até que as memórias da criança original a inundaram de vez, e ela finalmente compreendeu tanto o idioma quanto o rosto à sua frente. Era a sua mãe. A mãe se aproxima para dizer que a febre ainda não tinha passado, mas que ela já estava acordada e se recuperando, então precisava descansar. Logo depois, Tully, sua irmã, também entrou no quarto pedindo que ela ficasse na cama, enquanto as duas iam cuidar dos afazeres da casa. Mal saíram pela porta, Mine decidiu vasculhar o quarto em busca de livros para passar o tempo. Nada. Partiu então para fora do quarto, o que exigiu um esforço absurdo da corpinho frágil dela para conseguir nem abrir uma porta. O quarto ao lado era a cozinha e a sala. Nada. No armazém, só madeira. Quando a realidade bateu de vez, Mine chegou à conclusão lógica de que esse mundo funcionava como a Idade Média da Terra. Livros eram coisa de nobre e de privilegiado. Não podiam ser produzidos em massa. Frustrada, ela caiu no choro ali mesmo, assimilando que, sendo pobre, jamais teria um livro. 3 dias se passaram, e Mine se recuperou completamente da febre. Antes disso, ela lutava com o quanto a familiaridade da família a incomodava. O pai, por exemplo, tentando trocar suas roupas como se fosse a coisa mais natural do mundo, o que a deixava claramente constrangida. Ela decidiu deixar a feminilidade e a formalidade japonesa de lado para conseguir viver em paz naquele lugar. Também criou um penteado que impressionou a irmã pela inteligência, embora a Tully também duvidasse um pouco, achando que parecia um graveto enfiado no crânio. Depois disso, a mãe resolveu ir ao mercado da Cidade Baixa, e Mine quis ir junto. Afinal, era a única chance de ver se havia livros para vender, ou ao menos de dar uma olhada neles. Ela notou que o sistema numérico dali era completamente diferente, voltado só para precificação de produtos. Enquanto a mãe a carregava no colo, ela foi observando tudo com calma, até pararem perto de um açougueiro que, bem na hora, degolou uma galinha. Fim de linha para Mine. Ela desmaiou na hora. Acordou num banco de madeira com a mãe do lado e decidiu ficar num estabelecimento próximo gerenciado por um comerciante. Foi ali que ela viu, atrás de um vidro, um livro numa vitrine. Pediu para pelo menos tocá-lo, mas o vendedor negou na lata. Um nobre já havia comprado aquele exemplar, e livros eram valiosos demais para qualquer um ficar manuseando. Após essas palavras duras, Mine tomou a decisão que mudaria tudo. Se eu não posso ter livros, então eu vou fazê-los. Algum tempo depois, Mine se deparou com 2 problemas sérios. Não havia tinta nem papel disponíveis no mercado da Cidade Baixa, e as condições de higiene da casa eram deprimentes. Mas quando Tully voltou para casa com uma fruta parecida com abacate, ela teve uma ideia. O óleo daquela fruta podia servir como base para um shampoo artesanal. Afinal, na vida anterior, como Urano, ela tinha vasto conhecimento sobre como fazer os próprios produtos de higiene. O resultado foi tão bom que deixou o cabelo de Mine brilhoso e cheiroso, e tanto a mãe quanto a Tully quiseram experimentar também. Mais tarde, Tully precisou levar a marmita do pai até o portão da cidade, e Mine quis ir junto. O problema era que sua saúde era tão frágil que sair de casa sozinha era literalmente arriscado demais. Mas a sorte apareceu na forma dos vizinhos, Lutz e Ralph, que chegaram na hora certa e se ofereceram para acompanhar as meninas. No caminho, Mine ia no colo de Ralph e percebeu que ele estava claramente flertando com Tully, e que a Tully, por sua vez, estava claramente nervosa com os elogios que ela e a irmã recebiam, graças ao cabelo brilhante e perfumado. Chegando ao portão da cidade, entregaram a marmita para Gunther, o pai delas, que trabalhava ali como capitão. Mine foi rápida em notar que um colega do pai tinha papel feito de pele animal e tinta. Pediu pro pai conseguir papel e tinta para ela, mas ele negou. Custavam uma fortuna, e o salário dele não alcançava. Mas Otto, o colega em questão, topou animar Mine com uma proposta. Ele mesmo ia ensiná-la. O tempo passou, e começou o Festival da Matança do Porco. Mesmo com o aviso da mãe sobre o que tinha acontecido no mercado, Mine insistiu em ir. Resultado previsível. Desmaiou de novo ao ver sangue. Acordou o portão adentro e foi recebida por Otto, que aproveitou a ocasião para lhe dar uma lousa velha e giz e começar as aulas. Na primeira lição, Mine aprendeu a escrever o próprio nome naquele novo idioma e ficou empolgadíssima com isso. Mesmo assim, continuou firme na missão de fazer livros. O inverno chegou, e Mine logo descobriu que os invernos dali eram pesados pra caramba pra quem era pobre. Sua primeira tentativa de fabricar papel foi inspirada nos egípcios. Ela quis imitar o papiro, mas a tarefa se provou perigosa e trabalhosa demais, e até com a ajuda de Tully, ela desistiu. Então decidiu esperar o inverno passar para tentar a abordagem mesopotâmica, tábuas de argila. Um dia, a irmã e o pai chegaram com uma fruta doce típica do inverno chamada peru. A polpa que sobrava ia para alimentar bichos. Mine experimentou e descobriu que dava para comer sim, mesmo com Tully levemente enojada por considerar aquilo ração.
Logo depois, os vizinhos bateram na porta para trocar comida, porque estavam passando aperto com a família grande. Foram recebidos pelas irmãs, e Mine aproveitou a polpa para fazer panquecas. O sucesso foi imediato. Todo mundo adorou. Depois disso, o giz de Mine acabou, e ela pediu para Gunther levá-la ao portão para pegar mais com Otto. Gunther ficou com ciúme. A filha não precisava dele para nada, mas aceitou, porque pelo menos ia carregá-la até lá por conta da saúde dela. No portão, ele deixou Mine com Otto e saiu com um aviso bem direto. Cuida dela, ou então... No meio das lições, Mine deu uma olhada no trabalho de contabilidade de Otto e notou erros. Avisou ele na hora. Otto, percebendo que tinha encontrado alguém que domina matemática, a única ali no portão, pediu para ela resolver tudo. Em poucos minutos, Mine deu conta de todos. Otto, impressionado, perguntou se ela faria isso de graça. Só que Mine não era uma criança comum e enxergou ali uma oportunidade. Só toparia se Otto lhe desse aulas de escrita ilimitadas e fornecesse o giz. Trato feito. Mesmo sendo tecnicamente ilegal dar trabalho para crianças não batizadas. Em casa, enquanto a mãe e Tully se preparavam para o batizado da irmã, Minnie decidiu fazer adereços de cabelo para ela como presente. Pediu para o pai confeccionar um gancho de crochê e Gunther aceitou com o maior carinho. O resultado foi uma flor de crochê para prender no cabelo de Tully, algo que simplesmente não existia naquele mundo, e o pai elogiou as duas filhas com muito afeto por serem tão atenciosas uma com a outra. A primavera chegou, e Mine continuou encantando a família com suas invenções. Dessa vez, queria ir à floresta para continuar o projeto dos livros e moldar tábuas de argila. Pediu autorização para o pai, mas ele negou, alegando que ela era frágil demais. Propôs então que ela fosse diariamente ao portão como assistente de Otto e que quando ganhasse força suficiente para andar sozinha até lá, deixaria ela ir à floresta. Mine foi. Mas o ritmo dela era tão lento que todo mundo precisava caminhar no passo de tartaruga para acompanhá-la. Logo depois, adoeceu de novo com febre e ficou fora até o começo do verão. O pai só deixou ela ir à floresta com outras crianças vigiando e com a condição de não fazer esforço físico. O dia finalmente chegou. Mine foi até a floresta e começou a cavar em busca de argila, mas o corpinho dela era tão frágil que a tarefa a machucava. Foi aí que Lutz a encontrou e a repreendeu. Mas ajudou mesmo assim, em gratidão pelas panquecas de peru que alimentaram sua família no inverno difícil. A primeira leva de tábuas de argila foi um sucesso, até o irmão de Lutz e outra criança confundirem tudo com pedras e pularem em cima, destruindo tudo. Mine ficou furiosa, e a cor dos olhos dela chegou a mudar. Tully apareceu a tempo de dar uma bronca nas crianças. A segunda leva foi feita com a ajuda de todos, e Mine decidiu deixar secar durante a noite. Quando voltaram pela manhã, a chuva havia destruído tudo. Nova leva. Dessa vez secou com sucesso, e Mine ficou feliz. Decidiu que escreveria as histórias da mãe e as dela próprias nas tábuas. Em casa, tentou assar as tábuas no fogo, mas a argila não pode ter contato direto com chamas, e as tábuas explodiram, deixando uma bagunça monumental pelo cômodo. O verão passou, o Arinfest chegou, e com ele o batizado de Tully. O adereço de cabelo feito por Mine foi uma sensação. Todo mundo queria saber de onde tinha saído. Gunther quis acompanhar a filha à cerimônia, mas Mine o impediu. Os dois precisavam ir ao portão. Lá, ela cuidou de assuntos oficiais enquanto Otto estava em reunião, e Gunther não conseguia esconder o ciúme da atenção que a filha recebia. Mais tarde, Tully ganhou seu primeiro kit de costureira, porque agora era aprendiz. Mine ganhou uma faca para talhar madeira. Com ela nas mãos, a inspiração veio na forma dos rolinhos de madeira das civilizações do Rio Amarelo, os chamados Moshen, e ela começou a produzi-los para seus livros com a ajuda de Lutz. No meio do processo, Lutz pediu que ela arranjasse um encontro com Otto, já que Otto havia sido comerciante antes de virar guarda, e Lutz queria ser comerciante. Mine conversou com Otto e marcou o encontro, mas na mesma oportunidade tentou pedir tinta. E foi negada, pois tinta era cara demais. Então Mine e Lutz fizeram giz de barro em casa. Na hora de testar os rolinhos de madeira, Mine descobriu que a mãe havia acidentalmente queimado tudo. A raiva e a frustração foram tão grandes que a febre a atacou com força. Depois, Lutz apareceu com novas tábuas de madeira menos inflamável, tentando animá-la. Mas antes que pudesse escrever, a mãe queimou tudo de novo, sem querer. Tomada pelo desespero, o corpo frágil de Mine quase a levou embora de vez. Ela chegou a pensar em simplesmente deixar a febre ganhar. Mas as palavras de encorajamento de Lutz e a promessa de apresentá-lo a Otto passaram pela sua cabeça, e ela desistiu dessa ideia. Após se recuperar, Mine reagendou o encontro com Otto e desabafou sobre as frustrações. Otto a animou e fez questão de cutucar, cheio de curiosidade, sobre quem seria a pessoa que ela ia apresentar a ele. O dia chegou, Mine lavou o cabelo de Lutz para ele ficar mais apresentável, colocou as melhores roupas e foram até a área comercial do Arinfest. Quando Otto chegou, Mine se surpreendeu. Ele tinha trazido o cunhado, Benno, um comerciante experiente que, ao ver Mine, ficou encantado de imediato com as invenções dela e quis saber tudo. Mine, esperta, disse apenas que era segredo. Lutz tentou falar sobre seus motivos para querer ser comerciante, mas Otto o interrompeu dizendo que era ridículo.
Ser comerciante significava abrir mão da cidadania para poder viajar. Sugeriu que os dois se tornassem aprendizes de comerciante. Benno, curioso, perguntou por que Lutz queria esse caminho. Com uma pequena ajuda de Mine, Lutz discursou. Queria ser comerciante para tornar as invenções de Mine uma realidade e vendê-las como mercadoria. Mine então explicou seu plano. Queria se tornar bibliotecária, mas antes precisava desenvolver um protótipo de papel de planta, em vez de pele animal, e pediu o patrocínio de Benno com prazo até o ano seguinte, o ano do seu batizado. Benno aceitou. Antes de ir, Mine os reteve e perguntou se sabiam algo sobre a febre dela. Disseram que não. Ela foi embora triste com isso. Em segredo, Benno disse a Otto que talvez fosse o Devorador, uma doença letal, e que se fosse, mataria Mine em breve. Mais tarde, Mine resolveu aplicar o método de lavagem que conhecia da vida anterior como Urano. Aí percebeu que não tinha os utensílios necessários para montar a ferramenta. Perguntou a Otto se ele tinha pregos, e ele disse que trocaria pregos por um pouco do shampoo dela, para a esposa dele, Karina, irmã mais nova de Benno. Otto a acompanhou até a casa deles, e Mine ficou impressionada com a diferença entre o bairro pobre e aquela parte da cidade. Foram recebidas calorosamente por Karina, e enquanto Mine lavava o cabelo dela, Karina perguntou se Otto era realmente feliz como guarda, já que tinha aberto mão da vida de comerciante por ela. Mine garantiu que sim. Ele usava os conhecimentos de comerciante todos os dias no portão, e era muito feliz. Isso aliviou Karina. Quando terminou, Otto ficou completamente babando ao ver a beleza da esposa, e num rompante de entusiasmo, empurrou Mine gentilmente porta afora com os pregos na mão. Queria um tempo a dois com Karina. Algum tempo depois, Otto apareceu com um convite de Benno para os dois se tornarem aprendizes, e eles aceitaram animadíssimos. As crianças foram à companhia Gilberta, o mesmo prédio onde Mine havia lavado o cabelo de Karina, para encontro com Benno. Na reunião, Benno os repreendeu porque foram primeiro a Otto pedir suprimentos, em vez de ir diretamente a ele, já que a companhia Gilberta queria reivindicar as vendas do papel. Mine pediu desculpas e se curvou, o que desconcertou Benno. Ele não estava familiarizado com aquele gesto, o que fez Mine perceber que aquele mundo tinha maneiras e tradições completamente diferentes das do Japão. Em seguida, ela anunciou que queria manter os direitos de produção e dar a Lutz direitos de venda exclusivos para garantir estabilidade de emprego para ele. Benno, impressionado com a negociação, aceitou, chamou o assistente Mark e fechou o seguinte acordo. Ele financiaria todos os suprimentos do protótipo em troca da receita do shampoo. E uma vez que o papel de planta fosse desenvolvido, os dois receberiam 10% dos lucros como royalties. Mark pediu que as crianças o acompanhassem para selar o contrato. E Mine descobriu que não bastava assinar. Era necessário também um selo de sangue para ativar a magia. Lutz a ajudou a fechar o contrato mágico, já que ela não suportava ver sangue. No caminho para casa, Lutz desconfiou de Mine. Ela conseguia negociar de igual para igual com adultos, fazer contas de cabeça sem ábaco, e se sentia completamente confortável em reuniões, como se não tivesse apenas 4 anos. Olhou para ela e perguntou diretamente se ela era realmente a Mine. Com isso, Mine ficou preocupada. E se Lutz descobrisse a verdade, ele a detestaria. O tempo passou, e Mine tentou conduzir negociações com Benno sozinha, sem Lutz. A febre atacou o corpo frágil dela de novo. Benno a repreendeu com firmeza e exigiu que ela sempre estivesse acompanhada de Lutz, e que jamais aparecesse na loja sem ele. À noite, Benno e Otto conversaram sobre a doença de Mine, e Benno explicou. Era de fato o Devorador, uma doença que só aparecia em crianças nascidas com mana, e que as matava lentamente porque eram incapazes de controlar essa energia sem um artefato que a absorvesse ou sem usá-la corretamente. Se fosse esse o caso, Mine morreria no ano seguinte. No poço comunitário, Lutz contou para Mine que se sentiu diminuído pela forma como ela conduzia os negócios, como se não precisasse dele para nada, mas declarou que não a odiava nem um pouco, o que aliviou a maior preocupação dela. Então os dois se reencontraram com Benno, que lhes deu um estúdio na entrada sul da cidade para começarem o protótipo. Visitaram lenhadores e carpinteiros, viram as madeiras, e Mine entregou plantas detalhadas do equipamento que precisava. Os carpinteiros ficaram boquiabertos, pois jamais tinham visto algo assim. 1 mês e meio depois, foram à floresta buscar madeira para o primeiro protótipo. Lutz foi coletar lenha, e Mine acabou tocando numa fruta alta no chão, que de repente começou a crescer. Absurdamente. Ela pediu socorro, Lutz veio correndo, chamou os irmãos, e juntos controlaram a planta, explicando que aquilo era uma trarme, uma espécie invasora que mata tudo na floresta. Mais tarde, Mine examinou a planta e concluiu. Era perfeita para fazer papel. Lutz, por sua vez, ficou cada vez mais quieto e desconfiado. O conhecimento de Mine sobre fabricação de papel, o uso de hashes, as referências a coisas que nenhuma criança daquele mundo deveria saber. Quando terminaram o primeiro lote de papel, Lutz confrontou Mine de frente. Quem você realmente é? Mine finalmente admitiu. A Mine original havia morrido, e ela não era a mesma criança. Isso deixou Lutz com raiva. Ele exigiu que ela devolvesse a Mine que ele conhecia. Mine disse que devolvia com prazer. Ela não havia invadido aquele corpo de propósito,
E se tivesse permanecido ali até aquele momento, foi por causa das palavras de encorajamento do próprio Lutz. Mas que se ele quisesse que ela fosse embora, sobraria apenas um cadáver. Lutz parou, pensou. Percebeu que todas as memórias que ele tinha eram desta Mine, não da outra. Então a perdoou e aceitou quem ela era. Juntos, levaram o primeiro lote para Benno, que o comparou com o papel de pele animal e ficou impressionado. Era 10 vezes melhor. E o fato de ser feito de Trarme deixou a qualidade ainda mais aprovada. Com isso, os dois foram oficialmente contratados como aprendizes. Benno pagou as royalties respectivas, e Mark explicou o sistema monetário. Uma pequena moeda de bronze vale 10 leon. 10 moedas pequenas equivalem a uma média. 10 médias fazem uma grande de bronze, que é igual a uma pequena de prata. E assim por diante, até a moeda grande de ouro. Então Mine mostrou para Benno o adereço de cabelo de crochê, o que o deixou maravilhado. Ele os mandou à guilda dos comerciantes para registrar carteirinha temporária, o que permitiria que eles fizessem negócios mesmo sem batismo. Mas na guilda foram rejeitados na hora. Era ilegal, sem garantia de que seriam comerciantes de fato. Benno então pediu uma reunião urgente com o grão-mestre da guilda. Enquanto esperavam, Mine olhou um mapa da cidade de Ionfest, e Benno explicou a divisão. Comuns e comerciantes compartilham uma área mútua, separada visualmente, mas os nobres ficam completamente à parte, isolados por uma muralha, vivendo em mansões, e não gostam nem um pouco de se misturar com gente pobre. Finalmente foram chamados à sala do grão-mestre, e quando Benno explicou a situação, o homem estava inclinado a negar tudo. Afinal, era ilegal. Mas quando Benno mandou Mine mostrar o adereço de cabelo, o grão-mestre arregalou os olhos. Ele havia procurado a cidade toda atrás de quem havia feito aquilo, porque sua neta Frieda queria um igual. Com isso, aprovou as carteirinhas na hora, e ainda tentou contratar Mine para si. Recusa imediata de Benno, alegando que ela já era contratada dele. Depois, acompanhados por Mark, abriram as primeiras contas e depositaram dinheiro para a poupança. O grão-mestre então aprovou o registro e encomendou um adereço para Frida. Mine sugeriu que fosse melhor primeiro ver as roupas de Frida para criar um adereço compatível. Em casa, Mine ficou feliz com o orgulho da família pela renda dela. Mas, diferente da família, Lutz estava com problemas. A família dele se recusava a aceitar o dinheiro, ainda contra a ideia de ele ser comerciante. Algum tempo depois, chegou o dia da encomenda do adereço de Frida. Mine e Lutz foram juntos. Frida os recebeu com carinho e elogiou a inteligência de Mine. As duas começaram a discutir o design da roupa, e Mine percebeu que, com 2 rabos de cavalo, Frida precisaria de 2 adereços. A princípio, pensou em dar o segundo de graça, mas Lutz interveio. O segundo seria cobrado pela metade, por ser cliente especial. Frida ficou encantada e tentou contratar Mine. Recusa firme. Mais tarde, quando se reuniram com Benno, ele os chamou de tolos. Fazer desconto para a filha do grão-mestre da guilda, que nadava em dinheiro, era jogar material e trabalho fora. Pior, as pessoas passariam a exigir o segundo de graça. Lutz comparou Frida e Mine como 2 tipos de malucos obcecados. Uma com dinheiro, a outra com livros. Isso foi como um soco de verdade para Mine, porque ela nunca havia pensado que era estranho ser desesperada por algo assim. Um mês depois, os adereços ficaram prontos e tanto Frida quanto o avô ficaram radiantes com os resultados. Por algum motivo, Lutz disse a Mine que estava ficando tarde, e ela explicou que precisava ir por causa do corpo frágil. Frida perguntou se ela tinha o devorador. Quando Mine disse que não sabia do que se tratava, Frida explicou. Era uma doença que afligia crianças comuns que nasciam com mana, já que elas não tinham dinheiro para pagar por ferramentas mágicas que drenassem a energia, e se manifestava especialmente em momentos de desespero ou tristeza. Isso preocupou Mine. Ela sabia agora que morreria em breve por não ter dinheiro para o tratamento. Agradeceu a Frida pela informação. Já havia 1 ano desde que Mine acordou naquele mundo, e a febre estava voltando com mais frequência. Ela a controlava como uma bomba prestes a explodir, saltando em cima dela para conter a energia. Mas o adoecimento era cada vez mais constante. Com o inverno se aproximando, Benno designou Lutz e Mine para melhorarem as boas maneiras, a aparência e as habilidades de leitura e escrita. Lutz ficou preocupado com os custos. Benno havia dito que a aparência era o ponto mais importante, e um traje decente custava 10 moedas de prata. Mine o lembrou que, quando abriram as contas, deixaram dinheiro guardado lá. Lutz respirou aliviado. Benno também pediu a ajuda de Mine para solucionar um problema na produção do shampoo. Descobriu-se que o lenço usado era de seda em vez de algodão, e como a seda tem textura mais granulada, dava resultados melhores. Depois disso, Benno a chamou ao escritório para negociar as informações sobre o shampoo. Ofereceu 2 ouros pequenos. Mine negociou 3, e ele aceitou, mas com a condição de que ela começasse a poupar dinheiro para o tratamento. Também aproveitou para questionar a identidade de Mine, já que não é normal uma criança comum ter tanto conhecimento. Mine ficou em silêncio, e Benno não pressionou, já que ela claramente não queria falar sobre isso. Em casa, a mãe Effa e Tully começaram a trabalhar mais. Mine prometeu 2 moedas de bronze médias para cada adereço de cabelo produzido, e isso motivou até Gunther a participar. Mine também aconselhou Lutz a fazer o mesmo com os irmãos para maximizar a produção.
No poço, a mãe de Lutz confidenciou para Aoife sua preocupação com o filho querendo ser comerciante. Artesãos e comerciantes não se misturavam. Aoife a tranquilizou. Benno era um homem de confiança, e Lutz tinha personalidade forte o suficiente. Mesmo assim, a mãe de Lutz continuava inquieta. Mais tarde, Gunther levou Mine ao portão. Depois, ela fez batata cozida no vapor para os dois, o que deixou Lutz encantado. Ele nunca tinha comido assim antes. No meio da finalização do processo do papel e da encomenda da ferramenta, Mine sofreu um ataque súbito de febre. Lutz perguntou o que estava acontecendo, e ela finalmente admitiu que as crises estavam aparecendo com mais frequência, mas pediu para ele não se preocupar. No caminho para casa, fiz um monólogo interno sobre como Lutz era uma pessoa incrível, e me senti culpada por deixá-lo angustiado. Disse para ele não se preocupar se eu desmaiasse. Lutz começou a chorar em silêncio enquanto caminhava, porque se sentia completamente impotente, sem poder fazer nada para impedir a morte da amiga. Mais tarde, eles se encontraram com Benno, que pediu para falar com Lutz em particular. Lutz implorou a Benno que ajudasse Mine, porque ele mesmo não conseguia fazer nada. Benno o repreendeu com firmeza. Mine era madura o suficiente para não mostrar o próprio sofrimento na frente de ninguém, e se Lutz fosse realmente ajudá-la, precisava crescer e não preocupá-la com os problemas dele. No dia seguinte, Mine e Lutz se reuniram com Benno para vender os adereços, quando de repente a febre atacou Mine sem dar margem para reação. Ela desmaiou completamente. Benno ordenou a Mark que chamasse uma carruagem e partiram às pressas. A partir da primeira frase de emergência, eu não ouvia mais nada, até sentir algo drenando a energia dentro do peito. E com isso, surgiu um fio de esperança. Pedi a uma estranha bola de energia que eliminasse tudo aquilo e me deixasse saudável de novo. Quando acordou, Mine estava num quarto luxuoso, com uma pulseira quebrada no pulso. Frida apareceu e explicou. Aquela pulseira era um artefato mágico exclusivo de nobres e havia quebrado por causa do excesso de energia mágica acumulada. As duas conversaram e Mine perguntou quanto tempo ela tinha antes que o devorador voltasse a atacar. Frida, relutante, disse a verdade. 1 ano. Após isso, Frida aconselhou Mine a tomar uma de 2 decisões: morrer ao lado das pessoas que amava ou casar com um nobre. Frida mesma estava fazendo isso. O avô a havia oferecido ao melhor pretendente disponível, o que resultou em ela se tornar uma concubina, mas mantendo o direito de trabalhar como comerciante no distrito nobre. Mine ficou preocupada, especialmente porque Frida lembrou que comuns como elas não podiam comprar itens mágicos por conta própria. Com isso em mente, Mine adormeceu naquela cama confortável. Na manhã seguinte, Mine tomava café da manhã com Frida e o avô dela. Agradeceu pela pulseira, e o grão-mestre disse friamente que ia cobrar. O choque foi instantâneo. Quanto custa? 3 moedas de ouro. Mas, graças à ideia que havia vendido a Benno, Mine podia pagar. Frida então admitiu que, se Mine não pudesse pagar, teria se tornado aprendiz deles. Os pais de Mine e Lutz foram visitar, e todos agradeceram a Frida pelo cuidado. Frida disse que Mine ficaria mais uma noite para se recuperar completamente. Ela ainda estava enfraquecida pela doença. Enquanto os outros iam embora, Lutz avisou que iria informar Benno sobre o estado de Mine, e Aoife ficou surpresa ao saber o nome da doença. Depois disso, Mine e Frida, junto à criada de Frida, assaram um bolo. Na prática, só a criada fez, porque as duas estavam fracas demais. O sabor foi tão incrível que Frida e a criada pediram a receita imediatamente e perguntaram sobre a patente. Mais tarde, Mine e Frida tomaram banho num banheiro suntuoso, e Frida explicou que o avô havia mandado construir aquilo inspirado nos banheiros nobres que visitara na função de grão-mestre da guilda, o único que podia frequentar a nobreza sem represálias. Mine disse que o avô claramente a amava muito. Frida respondeu que ela era apenas um investimento. Isso entristeceu Mine, mas o otimismo de Frida diante de tudo a comoveu profundamente. Em agradecimento, Mine lavou o cabelo de Frida com o shampoo, e as duas adormeceram na mesma hora. No dia seguinte, Mine refletiu sobre o quanto a família havia se tornado importante para ela, e ao ver Frida indo pro batizado, lembrou de Tully e se emocionou. Quando partiram, Frida as convidou para jantar, mas Mine pediu para comer a comida da mãe em casa, e foram embora após agradecer mais uma vez. Tully ficou triste. Ela queria muito comer comida de rico, mas no fim todos riram do lado bobo do pai. Algum tempo depois, Mine e Lutz foram à Companhia Gilberta, onde Mark os recebeu com a saudação do Festival da Primavera. Quando tentaram com Benno, só Lutz acertou. Logo depois, Mine cancelou o próprio contrato de aprendiz com Benno, mas ele sugeriu que ela abrisse o próprio estúdio, o que resultou na criação do estúdio de Mine. Em seguida, Benno, Mine e Lutz foram à floresta, com Benno carregando Mine nas costas. No caminho, encontraram Gunther, que ficou com um ciúme enorme ao ver a filha no colo de outro homem. Até Benno se identificar, e o ciúme virou gratidão instantânea. Otto riu de Benno com os dois carregados, dizendo que ele parecia um pai. No caminho, Mine ficou surpresa ao descobrir que Benno era solteiro. Ele explicou que havia cuidado de Karina por muitos anos e que quando finalmente foi livre, o amor de sua vida morreu. E agora ele achava que morreria sozinho porque nunca encontraria alguém assim novamente. Mine ficou tão encabulada com a situação
que começou a fazer carinho nele como se fosse um cachorro por consolo. Mais tarde, Mine explicou todo o processo do papel a Benno e garantiu o contrato de aprendiz de Lutz. Frida, por sua vez, ficou surpresa com a decisão de Mine de morrer ao lado da família em vez de se tornar esposa de um nobre. Então decidiu comprar a receita do bolo e Mine aceitou, com a condição de que, se estivesse viva 1 ano depois, a receita seria de domínio público. Frida respondeu que, se Mine não queria que a receita fosse monopolizada, era simples. Ela precisava estar viva 1 ano depois. E assim, a primavera passou, e o verão chegou, e com ele, o batizado de Mine. Ao completar 7 anos, ela vestiu o vestido reformado por Tully e um novo adereço de flor no cabelo, e foi alvo de elogios de todos os vizinhos. Benno também compareceu para acompanhar Lutz e Mine, e ficou chocado com outro design de adereço que viu na entrada da igreja. Alguém na entrada brincou que Lutz e Mine pareciam um casal em miniatura indo ao casamento, o que fez Gunther berrar o nome da filha dentro da igreja. Foram recebidos pelos padres, que picaram os dedos e notaram a aparência de Mine. A cerimônia começou, e Mine ficou encantada com a mitologia, a religião e o belíssimo livro que o sumo sacerdote carregava, e quase morreu de rir quando todo mundo fez a pose Gilco do Japão para louvar os deuses, todo mundo achando que a crise dela estava atacando de novo. Por conta disso, Lutz cuidou para que ela fosse levada de um quarto especial para descansar. Saindo de lá, Mine encontrou uma biblioteca. Rezou para os deuses, mas uma força invisível não a deixou entrar. Ela pediu autorização, e um padre de manto cinza explicou que a única forma de acessar a biblioteca era sendo sacerdote ou sacerdotisa. Ele a guiou até um padre superior, que a tomou por nobre e pediu uma doação. Mine disse que doaria uma moeda de ouro grande. O padre ficou boquiaberto e pediu que trouxesse os pais, caso eles não concordassem com ela se tornar sacerdotisa. Mine se recuperava na sala de espera da catedral quando Lutz a encontrou. Ficou exasperado ao descobrir que o motivo do desmaio era ela ter ficado animada demais com livros, e a empurrou para casa antes que fizesse mais alguma coisa impulsiva. Em casa, no jantar, Mine colocou o assunto na mesa. Queria se tornar sacerdotisa. O pai negou com firmeza. Explicou que comuns que entram para a igreja viram mantos cinzas e são tratados com brutalidade pelos mantos azuis, e ainda assim são indesejados, sem direito nenhum. Tully e Effa acrescentaram: se virasse sacerdotisa, ela não teria mais acesso ao mundo de fora e não poderia mais ver a família. Mine ficou preocupada e frustrada ao mesmo tempo, e após a discussão acalorada, desmaiou de febre. Depois disso, Benno confrontou Mine exigindo que ela explicasse tudo. Ela contou. Benno a avisou, mas disse que se era realmente o que ela queria, precisava negociar condições firmes. Poder trabalhar com eles e com Lutz do lado de fora, tendo Lutz como seu acompanhante. Lutz então a escoltou de volta à catedral alguns dias depois, quando ela já havia se recuperado. Lá, ela encontrou o chefe dos sacerdotes, a segunda maior autoridade da igreja, abaixo do sumo sacerdote. Ele leu as escrituras para ela, mas ela pediu para ler o livro também. Ele permitiu, com a condição de que não tocasse as páginas. Mine aprendeu várias palavras rapidamente, impressionando o chefe dos sacerdotes com a velocidade absurda dela. O sumo sacerdote chegou, e durante a reunião Mine informou que não podia entrar para a igreja por ter o devorador. Os 2 sacerdotes procuraram por algo, rezaram, e então o chefe dos sacerdotes trouxe um cálice e pediu que Mine o tocasse. O cálice começou a brilhar, o que a assustou. O sumo sacerdote e o chefe trocaram um olhar e concordaram. Pediram que ela trouxesse os pais e entregaram uma carta. Na saída, Lutz perguntou se ela havia cometido um erro. Mine admitiu que sim, preocupada que tudo não saísse como havia imaginado. De volta em casa, Mine explicou o teor da carta. Entrar no templo nas condições certas poderia permitir que ela tratasse os sintomas do devorador doando mana para a igreja. Gunther concordou que era um bom plano para garantir a sobrevivência dela, mas Tully ficou extremamente preocupada. Havia casos de nobres que matavam comuns por trivialidades, e ela não queria que a família fosse assassinada. No templo, o sumo sacerdote ficou arrogante e grosseiro ao ver os pais de Mine entrando. Quando Mine começou a apresentar suas exigências, ele a mandou calar a boca. Ela não era nobre, era uma miserável, e ordenou aos servos que a capturassem. Gunther enfrentou a situação e foi defender a filha, mas um padre de manto cinza mais poderoso apareceu, e a morte dos pais pareceu inevitável. Tomada pela raiva, Mine perdeu o controle e usou a mana para estrangular o sumo sacerdote. O chefe dos sacerdotes tentou fazê-la recobrar o juízo. Ela estava comprimindo o coração do homem, o que poderia resultar em acusação de assassinato contra os pais. Mesmo sendo danificado por ela também, o chefe insistiu que discutiriam as exigências. Mine parou imediatamente. O sumo sacerdote mal conseguia ser carregado pelos mantos cinzas. Depois disso, o chefe discutiu as condições com os pais de Mine. Mais tarde, vemos Tully esperando pela família junto a Lutz, que esperava por Mine. E o grito de Mine com a família ao se reunirem preencheu Tully de alívio. Mine mal cabia na pele de tanta animação para entrar na catedral como sacerdotisa aprendiz de manto azul, e tinha que esperar algumas semanas enquanto as preparações eram feitas. Enquanto isso,
Tully precisou lembrá-la repetidamente de sentar e se acalmar para não entrar em colapso de febre de novo. Em retrospecto, o chefe dos sacerdotes havia aceitado todas as exigências dela. Continuar morando com a família, ser tratada como nobre e manter o estúdio, com a justificativa de que geraria empregos para os órfãos. Mine então foi à Companhia Gilberta, onde Lutz já havia começado como aprendiz de comerciante sob a tutela de Mark. Tully praticava recepcionar clientes e usar boas maneiras. Mine tirou sarro dele de início, mas depois pediu um adereço de cabelo para ajudá-lo a praticar as boas maneiras. Mark agradeceu a iniciativa. Ela então contou a Benno as condições de seu ingresso na igreja. Poderia continuar morando em casa, descansar quando estivesse doente e tocar o estúdio. Suas obrigações seriam cuidar da biblioteca e dos artefatos mágicos da catedral. Benno comentou que o chefe dos sacerdotes parecia ser a única pessoa razoável por lá e que ela podia contar com ele. No caminho de volta ao bairro popular, Mine encontrou Carla, a mãe de Lutz, e comentou sobre o quanto ele estava se dedicando no novo emprego, mas guardou para si os planos de entrar para a igreja. Benno e a família recomendaram sigilo, já que o povo do bairro não gostava das práticas da igreja. A versão oficial era que ela continuaria como assistente de Otto e ajudaria a mãe em casa. Carla mencionou de passagem que um homem havia estado fazendo perguntas sobre Mine pelo bairro, o que a preocupou. Ninguém devia saber sobre o estúdio além das pessoas da Companhia Gilberta, Lutz, Gunther e Otto. Gunther e Otto saíram para tomar um drink e comemorar a gravidez de Karina. Gunther comentou que Otto estava prestes a se aposentar como guarda, e Otto explicou que a Companhia Gilberta estava tão ocupada vendendo os produtos de Mine que precisava dele para ajudar nos negócios, brincando que ela era a galinha dos ovos de ouro de Benno, o que preocupou Gunther por alguma razão. Também falaram sobre como ele ainda não estava 100% seguro deixando Mine entrar na igreja. Otto o tranquilizou. Da posição dele no portão da cidade, podia observar quem entrava e saía. Num canto da taverna, o homem que estava seguindo Mine ouvia toda a conversa. Algum tempo depois, visitando a Companhia Gilberta, Mine contou a Benno os rumores sobre o homem que a investigava pelo bairro. Ele suspeitou que fosse a mesma pessoa que havia arrombado a guilda dos comerciantes alguns dias antes e roubado apenas o arquivo do estúdio de Mine. Depois disso, Tully, Effa e Mine foram até Karina mostrar o vestido do batizado reformado e pegar a opinião dela sobre o novo adereço de cabelo, e aproveitaram para vender a Benno os direitos de produção dos adereços. Mais tarde, Benno surpreendeu Mine no evento de degustação do bolo de Frida, e ficou até um pouco irritado por ela não ter compartilhado as receitas gostosas com ele. Mine respondeu que ele não tinha forno nem chefe para fazer isso, e que o preço de uma receita era uma moeda de ouro grande, o que fez Benno engasgar. Frida e Lutz riram e provocaram ele com uma rivalidade imaginária. Então Benno disse com toda a seriedade que arranjaria um chefe e um forno se era só isso que faltava. Em casa, Mine ficou imaginando abrir um restaurante italiano e foi dormir feliz. No dia seguinte, o chefe dos sacerdotes foi ao sumo sacerdote relatar o histórico e as atividades de Mine, aconselhando que ele permitisse que ela continuasse os negócios. Também explicou seus planos de designar os próprios assessores a Mine, o que deixou o sumo sacerdote furioso. Em resposta, o sumo sacerdote designou um de seus próprios assessores para ela, o maior encrenqueiro do orfanato, e é assim que Mine chega à catedral. Ela é recebida pelo chefe dos sacerdotes e guiada até a primeira cerimônia, mas logo percebe que está num ambiente completamente hostil, e isso a preocupa. O chefe dos sacerdotes a conduz pela cerimônia de juramento e entrega a ela um conjunto de mantos azuis para usar na catedral. Em seguida, apresenta seus novos assistentes, Fran e Gil, e aproveita para repreendê-la, lembrando que ela precisa manter a postura e a formalidade esperadas de alguém na sua posição. Assim que o chefe sai da sala, Gil começa a discutir com ela na mesma hora, enquanto Delia admite sem cerimônia que só aceitou o cargo para se aproximar do sumo sacerdote e virar concubina dele. Fran, impaciente com tudo aquilo, lembra a Mine que é dever dela disciplinar seus próprios assistentes. Mine ameaça substituí-los, mas as palavras não causam a menor impressão. Ela fica ali, se perguntando como diabos vai se adaptar àquela vida nova e estranhíssima de sacerdotisa, porque o bairro popular não tem nada a ver com isso. No primeiro dia de Mine na catedral, o chefe dos sacerdotes a instrui sobre as obrigações do cargo, incluindo ajudá-lo com a papelada como assistente. E Mine percebeu na hora que era ele quem a investigava, já que sabia tudo sobre seu trabalho no portão. Ele então a ensina a dedicar mana usando o escudo de Xeria da igreja, e após ceder um pouco da mana, ela se sente muito mais leve e aliviada. Ele ficou impressionado. Mine conseguiu iluminar 7 pedras. Depois da reunião, ela partiu como um míssil em direção à biblioteca, ignorando completamente os assistentes que eram rudes com ela, com exceção de Fran. Decidiu simplesmente ignorar o resto e mergulhar nos livros com prazer absoluto. Gil tentou arrancá-la da leitura para ir almoçar, e ela mandou ele comer sem ela. Quando ele insistiu em usar força, Mine soltou a mana nele e avisou para deixá-la em paz, o que fez Fran varrer o quarto numa velocidade impressionante.
Mesmo assim, os outros continuaram sendo grosseiros, e Mine começou a retribuir na mesma moeda. Depois de um dia inteiro lendo, Mine foi encontrar Lutz no portão, e Fran a acompanhou. Ela disse a ele para ficar, pois já tinha Lutz. Os outros assistentes esperavam ir junto e ficaram pasmos quando ela mandou ficarem para trás. Jill saiu correndo dizendo que ia buscar comida. Mine pediu a Delia que informasse o chefe dos sacerdotes sobre a doação, dizendo que Ben o levaria quando tivesse tempo livre, e forçou Fran a ficar para garantir que a mensagem fosse entregue. Depois, caminhou até a Companhia Gilberta, onde Benno ficou furioso ao vê-la atravessando a cidade com os mantos azuis. Ela corria o risco de ser confundida com uma nobre e sequestrada. Ao ver Lutz se dedicando tanto ao aprendizado de comerciante, Mine percebeu que precisava se esforçar mais também como aprendiz de sacerdotisa. O problema foi que, ao dizer ao chefe dos sacerdotes que trariam a doação quando estivesse pronta, ele entendeu como imediatamente. Benno e Mark saíram correndo, se vestiram formalmente e apareceram pelos portões frontais da catedral. O que surpreendeu Mine, já que aquela não parecia a entrada principal. Eram as entradas dos nobres. Mine passou a usar linguagem formal com Fran, e percebeu que ele estava começando a se abrir um pouco com ela. Caminhando até o escritório do chefe, Benno avisou Fran que ia rápido demais para o passo de Mine. E Fran concordou surpreso, se desculpando por não ter percebido. O chefe dos sacerdotes perguntou a Benno sobre o caráter e a personalidade de Mine. Benno escolheu as palavras com cuidado. Ela era magnânima, ou pelo menos indiferente, desde que ninguém tentasse prejudicar quem ela amava ou seus livros. Também avisou sobre a saúde extremamente frágil dela, o que levou o chefe a instruir Fran a aprender como administrar isso. Mine então disse que se quisesse saber mais sobre o estado dela, poderia conversar com Lutz. Enquanto conversavam, Mine imaginou uma luta de boxe entre Benno e o sumo sacerdote, com Benno encurralado no ringue. Quando o chefe perguntou sobre o apelido dela na cidade, especificamente sobre o rumor de que Mine era o trem de gripe de Benno, expressão popular para amante, Benno cuspiu o chá em constrangimento total. Mark explicou com toda a calma que no contexto em questão, a expressão significava apenas alguém que traz novas ideias e lucro, e o chefe achou sentido nisso. Quando o assunto passou para a doação da igreja sobre os negócios de Mine, o olhar feroz de Benno e a imaginação de Mine deixaram claro que ele era um negociador implacável. Fecharam em 10% dos lucros para a igreja, e Mine desmaiou na hora. O chefe dos sacerdotes mandou ela se levantar, mas Benno o interrompeu. Aquilo era normal com ela, por conta da fragilidade. O que deixou Ferdinand, cujo nome Mine ainda não sabia, genuinamente preocupado. Benno a carregou com delicadeza, e Fran correu atrás deles na saída. Fran então se desculpou com Mine por não tê-la servido bem, explicando que a princípio ficou magoado por ter sido posto de lado pelo chefe dos sacerdotes, sem entender que sua função era justamente ajudar Mine a compreender os protocolos e o comportamento dos nobres. Mine garantiu que o antigo mestre dele ainda valorizava muito o serviço de Fran, e prometeu dar o seu melhor por ele. Enquanto isso, Delia ia direto ao sumo sacerdote relatar tudo o que estava acontecendo, e era recompensada com comida. Gil, por outro lado, era ignorado, pois já tinha um mestre. Na manhã seguinte, Lutz deixou Mine no portão e ela foi recebida por Fran, mas também por Gil e Delia. Enquanto Fran a recepcionou com calor, Gil ficou ressentido. E Delia aproveitou a primeira oportunidade para correr até o sumo sacerdote, furiosa por estar sendo ignorada. Gil, irritado, agarrou o ombro de Mine, e ela tropeçou. Lutz a segurou a tempo. Em resposta, Lutz jogou Gil no chão e começou a gritar, enquanto Fran tentava acalmar os ânimos. Mine pensou em como aquilo seria impensável no bairro popular. Um comportamento assim garantiria uma surra, mas violência não era permitida na igreja. Ela pediu a Lutz que parasse. Quando ele o fez, Gil disse com raiva que Mine havia falhado com ele como mestra por não fornecer suas necessidades diárias. Uau dos deuses. Mine ficou confusa, e Fran explicou. Eram as sobras dos mantos azuis, enviadas aos órfãos e serventes. Enquanto Fran e Delia tinham comida e abrigo garantidos pelo chefe dos sacerdotes e pelo sumo sacerdote respectivamente, Gil não tinha ninguém. Mine ficou chocada ao perceber que havia ignorado algo tão fundamental, e prometeu assumir a responsabilidade. Ela foi até o escritório do chefe dos sacerdotes para ajudar com a papelada, e o escandalizou trocando de roupa bem ali, no escritório dele. Disse que ficaria feliz em se trocar em outro lugar, se ele lhe arrumasse um lugar para fazer isso. O padre Arno sugeriu o escritório do diretor do orfanato, que estava vazio, e o chefe concordou. Enquanto isso, Mine mandou Gil limpar o escritório dela em troca de comida, e Gil aceitou. Enquanto todos estavam fora cumprindo seus afazeres, Gil ficou confuso com o conceito de remuneração, mas aceitou tentar. Quando Mine chegou, o quarto estava impecável. Ela fez carinho na cabeça dele e o elogiou, e Gil ficou com os olhos marejados. Em outro canto da catedral, Delia foi repreendida pelo sumo sacerdote pela ausência nas obrigações de assistente de Mine. Por não tê-lo informado sobre o escritório do orfanato, ele a expulsou dos aposentos dele. Mine deu roupas civis a Fran e Jill para que pudessem acompanhá-la quando ela fosse ao bairro popular. Foram almoçar num vendedor de rua.
E tanto ela quanto Lutz ficaram curiosos com os hábitos incomuns de Gil e Fran, como a saudação específica e o costume de esperar que os de status superior terminassem de comer antes de começar. Mine então ordenou que começassem a comer. Gil ficou satisfeito. Depois, ficou completamente boquiaberto com as diferenças entre a vida no bairro popular e na catedral, e se desculpou por ter zombado de Mine antes. Mais tarde, visitaram Benno, e Mine mencionou que tinha um forno no escritório do orfanato. Benno ficou radiante. Mandou os 2 cozinheiros recém-contratados, Hugo e ela, praticar na catedral, e foi junto almoçar para testar as novas receitas. A comida ficou deliciosa, e Fran levou as sobras para o orfanato. Foi então que Delia irrompeu no lugar e acusou Mine de tê-la metido em encrenca com o sumo sacerdote. Gil disse para ela: "Quem não trabalha, não come." E Mine concordou. Desesperada para não voltar ao orfanato, Delia tentou seduzir Benno, o que ele afastou de imediato. Em desespero, ela implorou a Mine por uma função qualquer. Mine aceitou, desde que ela cumprisse suas obrigações. O tempo passou e todos os assistentes estavam trabalhando. Um dia, Mine pediu a Gil que a levasse ao orfanato para conhecer as crianças e o Hall dos Deuses. Quando chegou lá, ficou chocada com as condições dos órfãos. Uma criança a puxou, ela gritou. Gil agiu rápido e conteve as crianças novamente. E Mine desmaiou com o choque. Ela descobriu que a catedral havia dispensado a sacerdotisa anterior do orfanato, deixando as crianças à deriva, famintas, sobrevivendo das sobras que Gil lhes fornecia. Mesmo querendo ajudar, ela não tinha fundos nem meios suficientes, nem a aprovação da igreja, nem a autoconfiança para carregar um peso tão grande. Mais tarde, Mine e Fran se reuniram com Lutz e discutiram o problema. Lutz teve a ideia: transformar o orfanato numa filial do estúdio de fabricação de papel. Foram até Benno para validar o plano, e com a aprovação dele, Mine foi direto ao chefe dos sacerdotes. Ele balançou a cabeça para ela acompanhá-lo e revelou uma sala secreta. Mine ficou surpresa, e ele explicou que era para evitar espionagem, e que só quem tivesse uma quantidade específica de mana podia entrar. Mas antes de qualquer coisa, ele a repreendeu pela falta de decoro nobre, e a avisou para ter cuidado com os assistentes e com outros sacerdotes de manto azul leais ao sumo sacerdote. Em seguida, a interrogou, usando a descrição de Benno, de que ela era indiferente a tudo, exceto quando sua família ou seus livros estavam ameaçados, e perguntou por que ela queria aquela posição, dado o quanto era difícil de administrar. Mine respondeu que não conseguia ler em paz, tendo em mente a imagem vívida das crianças famintas. Ele então aceitou o pedido dela para se tornar diretora do orfanato e revelou que ele mesmo, assim como Mine, havia entrado para a igreja mais tarde na vida por razões pessoais, e deixou escapar que não estava 100% satisfeito com o estado atual da igreja. Com o apoio dos assistentes, Mine foi ao orfanato e assumiu oficialmente o cargo de diretora. Abriu os portões, alimentou as crianças e foi como se elas vissem a luz da vida pela primeira vez. Sob a liderança de Mine, Fran e Gil, o orfanato foi reconstruído e uma regra foi estabelecida: quem trabalha, recebe. Conhecemos então Vilma, uma sacerdotisa que amava cuidar das crianças, e outras figuras do lugar. As crianças foram à floresta com Gunther e Lutz coletar materiais para o papel, e Mine recompensou a produtividade e o esforço delas principalmente com comida deliciosa. Os 3 assistentes ganharam lousas e lápis para praticar escrita, enquanto as crianças receberam fichas feitas da madeira coletada, o que Benno comprou os direitos de comercializar imediatamente, enxergando ali uma ideia fantástica. Mine também ensinou as crianças a encontrar alimentos na floresta e a cozinhá-los. Num passeio com Lutz, ela soube que ele e o irmão Sik haviam se distanciado por conta de Lutz ignorar o irmão na marcenaria onde ele trabalhava. Lutz também contou que o Festival das Estrelas anual estava se aproximando, e Mine ficou curiosa sobre a possibilidade de levar os órfãos. Quando perguntou ao sumo sacerdote sobre isso, ele informou que o templo ficava aberto ao povo durante o festival, mas que os órfãos não tinham permissão de ir ao bairro popular. Mesmo assim, de mau humor, ele acabou permitindo que participassem das festividades dentro do templo, jogando frutas uns nos outros, desde que não causassem problemas aos visitantes nem danos ao templo. No dia da cerimônia, todos estavam animadíssimos porque tinham coletado frutas duras com muito trabalho. Mas quando Mine tocou nas frutas, elas se transformaram instantaneamente em brotos de Trarm. Lutz e os órfãos exterminaram a planta invasora rapidamente e então partiram para as comemorações com as frutas. O problema, por causa da Trarm, algumas telhas foram danificadas. No final do dia, Mine desmaiou de febre e foi carregada para casa por Fran. Quando voltou ao templo, o sumo sacerdote revelou que o terreno precisava de reparos por causa da celebração e que ele sabia do ataque da Trarm, o que forçou Mine a ficar detida por ter quebrado sua promessa. Os protestos de Fran caíram no vazio. Quando o chefe dos sacerdotes abriu a sala de detenção, encontrou Mine desmaiada no chão, enfraquecida. Fran repetiu que a saúde dela era extremamente frágil e que aquilo era exatamente o que ele queria evitar. O chefe finalmente compreendeu a profundidade real da fragilidade de Mine. Algum tempo depois, Mine adoeceu de novo e estava de cama.
Foi então que Ralph, o irmão de Lutz, apareceu com Tully no quarto. E ela descobriu que Lutz havia se recusado a aceitar a proibição de viajar com Benno para outra cidade a trabalho. Largou tudo, cortou o contato com a família e ninguém sabia onde ele estava. Mine disse a Ralph onde Lutz trabalhava. Tully ficou desapontada que Ralph, o próprio irmão, não soubesse onde Lutz trabalhava. Ralph foi atrás dele para pedir que voltasse para casa, mas acabou causando uma cena. A mesma coisa aconteceu quando a mãe de Lutz tentou buscá-lo. E os outros aprendizes da Companhia Gilberta foram ficando cada vez mais frustrados com Lutz e seus parentes. Quando Mine se recuperou, foi ao escritório e descobriu que Benno estava considerando adotar Lutz como filho para que ele pudesse se dedicar inteiramente ao negócio. E que Lutz estava vivendo no sótão da casa de Benno. Mine disse a Benno que apoiaria Lutz não importasse o que acontecesse e que encontraria uma solução. No templo, ela tentou se concentrar na contabilidade com o chefe dos sacerdotes, mas não conseguia. Ele parou tudo e disse que primeiro precisava consertar a calculadora, se referindo a Mine. Foram à sala secreta, e Mine expôs o problema. O chefe propôs trazer os pais de Lutz à catedral para assinar a adoção, caso o diálogo não resolvesse. Antes do evento, ele deu a Mine um item especial. Ela só poderia ouvir, sem ter voz na questão. Todos chegaram. Os pais de Lutz, Benno e o próprio Lutz. No começo, o pai de Lutz teve dificuldade em se expressar, e a mãe precisou interpretar o que ele queria dizer. O maior choque foi quando Benno propôs a adoção, e a mãe não ficou com raiva. Ficou em prantos, declarando que jamais aceitariam isso. A conversa tomou um rumo inesperado. Revelou-se que os pais de Lutz sempre apoiaram as escolhas dele, mesmo contra os próprios desejos, e queriam apenas que ele estivesse seguro e crescesse forte. Lutz se desculpou por tudo, e Benno decidiu trocar a ideia de adoção por um contrato de Leher, criando Lutz como seu sucessor na guilda dos comerciantes. Todos concordaram. Lutz se reuniu com a família, e eu chorei de alegria vendo tudo se resolver bem, sem ter precisado interferir em nada. O chefe dos sacerdotes ofereceu o lenço a ela, e pelo bordado na barra, ela descobriu o nome verdadeiro dele, Ferdinand. O tempo passou, e Effa, a mãe de Mine, estava grávida. Mine ficou encantada com a notícia e decidiu fazer um livro especial para o bebê. Um livro ilustrado. Pediu a Ferdinand que tornasse Wilma sua assistente, mas ele negou, dizendo que ela deveria estar aprendendo música em vez disso. Mine respondeu que não tinha instrumento. Ferdinand deixou passar, mas explicou que, como a mana costuma ser herdada pelo lado da mãe, Mine seria alvo de nobres assim que atingisse a maioridade por causa da grande quantidade de mana que tinha. Aprender a se comportar como uma nobre era a melhor defesa para conseguir um trato melhor e um casamento mais favorável. Fran então recomendou a grande sacerdotisa Rosina, uma musicista talentosa que havia estudado com Christine, como tutora de harpa. Depois disso, Ferdinand lhe deu uma harpa de cordas, mostrou as primeiras notas no instrumento e ficou genuinamente surpreso quando ela as aprendeu rapidamente. Isso deixou Mine ainda mais determinada a aprender mais rápido, e Ferdinand claramente ansioso para ouvi-la tocar. Quando foi ao orfanato perguntar a Vilma se seria sua assistente, Vilma recusou sem dar uma razão adequada. Mine achou preocupante, mas não pensou muito sobre isso. Foi então relatar a situação a Ferdinand, que imediatamente disse que aquele era o momento perfeito para começar as aulas de música. Então ela deveria escolher Rosina. Rosina entrou para o serviço de Mine. Só que logo ficou evidente que ela esperava ter uma posição privilegiada como tutora, sem compartilhar das tarefas cotidianas com os outros assistentes. Quando Delia, irritada, pediu que Mine fizesse algo a respeito, ela foi perguntar a Vilma por que Rosina se achava superior às outras de manto cinza. Vilma explicou. A antiga mestra delas, Christine, valorizava acima de todos os assistentes aqueles com um talento especial para as artes. No caso de Vilma, pintura. No de Rosina, música. As duas tinham tratamento especial. Pediu a Mine que tivesse paciência com Rosina. Ela entenderia sozinha, mais cedo ou mais tarde. Mine então convocou uma reunião com todos os assistentes e explicou a situação. Não podia manter uma assistente que não trabalhava e atrapalhava o trabalho dos outros. Rosina se defendeu dizendo que era musicista, e trabalho forçado poderia danificar seus dedos. Mine deu uma solução. Ela faria apenas papelada e culinária. E lhe deu um ultimato: voltar para o orfanato ou continuar tocando sob essas condições. Na manhã seguinte, Rosina informou que ficaria e trabalharia. E por ironia do destino, logo depois Ferdinand marcou um compromisso. Em 10 dias queria ouvi-la tocar. Nos 10 dias seguintes, Mine se dedicou a dominar a primeira música na harpa. Com a ajuda de Rosina, passou no teste com louvor. Depois, Rosina explicou a Mine que Vilma havia sido violentada por um sacerdote de manto azul. A experiência traumática a deixou desconfortável perto de homens adultos. Por isso, preferia não sair da ala das meninas no orfanato. Mine decidiu então criar uma versão infantil das escrituras sagradas da igreja, tanto para o bebê que estava por vir quanto para os órfãos. Mas esbarrou num obstáculo. Tinta era cara e escassa, e só havia um tipo disponível.
Enquanto refletia sobre o que usar, Benno pediu a Lutz que traduzisse tudo o que ela estava dizendo. E Lutz o fez. Quando Mine terminou de balbuciar todas as ideias, pediu a Lutz que as tornasse realidade. Também convocou uma reunião com as crianças do orfanato para contar uma história, e descobriu que nenhuma delas havia visto um porco, um lobo, ou qualquer coisa que Mine consideraria comum. Decidiu então fazer a versão infantil das escrituras sagradas, e Ferdinand aprovou. Em vez de tinta comum, ela resolveu fazer a própria, usando óleo e fuligem das lareiras da igreja. Isso chamou a atenção de Ferdinand, que a questionou sobre os mantos cinzas que tinham limpado as chaminés mais cedo naquele ano, e ordenou que ela não chamasse atenção demais, pois seria prejudicial. Quando coletaram fuligem suficiente, Mine deu instruções a Lutz para criar uma tinta à base de óleo e a Vilma para ilustrar os livros. Ela então entalhava as ilustrações em blocos de madeira e usava como base para impressão, mas o resultado foi frustrante. A arte detalhada não se traduzia bem no papel, a página inteira ficava preta, e era difícil de ler até mesmo para quem sabia ler. Enquanto isso, Vilma travava uma batalha interna entre o medo dos homens e o interesse genuíno no processo de impressão. Os órfãos pediram para ela os acompanhar ao estúdio, dizendo que queriam ver se alguém a tocaria da mesma forma que o abusador. Num momento de pânico, ela acabou agredindo acidentalmente um dos meninos do orfanato. Mine decidiu usar impressão por estêncil em vez de xilogravura. Pediu a Wilma que simplificasse os desenhos e, mais tarde, os órfãos contaram sobre o comportamento estranho de Wilma e imploraram a Mine que a ajudasse. Mine então pediu a Ferdinand que revisasse o manuscrito da Bíblia infantil para verificar se o conteúdo estava adequado para a impressão. Ao ler, ele ficou imediatamente desconfiado de como ela havia conseguido condensar a linguagem complicada das escrituras num texto acessível e amigável às crianças com tanta facilidade. Chamou-a para a sala secreta e perguntou sobre sua educação e de onde vinham as ideias, pois ele acreditava que ela não era daquele país. E também apontou que, meses antes, ela ainda tinha certa dificuldade com o idioma na primeira aula. Mine respondeu que só conseguia dizer que havia visto tudo num mundo de sonhos ao qual nunca mais poderia voltar. Ferdinand então disse que ela era uma péssima mentirosa e que voltariam a esse assunto em outro momento. Vilma finalizou as ilustrações e, para surpresa de Mine, ela própria apareceu no estúdio para ver o livro sendo concluído. Um passo enorme na superação do medo. Mine a apoiou dizendo que nenhum homem chegaria perto dela enquanto estivesse com Rosina e ela. Os sacerdotes de manto cinza e os órfãos imprimiram, secaram, dobraram e montaram os livros. Mine levou uma cópia para casa e Tully deu os retoques finais, encadernando as páginas e ensinando as crianças do orfanato a costurar os livros. E assim, 2 anos após chegar ao novo mundo, eu criei o meu primeiro livro. E chorei. Lutz me animou dizendo que eu deveria fazer mais livros. Respondi que faria livros suficientes para encher todas as bibliotecas deste mundo e criar ainda mais bibliotecas depois. Tully ficou emocionada. E Mine, como sempre, partiu direto para a biblioteca. No caminho, encontrou um sacerdote de manto azul leal ao sumo sacerdote. Mine se afastou pacificamente para evitar conflito enquanto ele passava pela Porta dos Nobres rumo ao Festival da Colheita. Mas antes de ir, ele murmurou: nem devia me incomodar. Quando chegou à biblioteca, encontrou tudo revirado. Concluiu imediatamente que o culpado era aquele sacerdote. Furiosa, tentou perseguir o nobre para se vingar, mas Fran, com reflexos rápidos, a arrastou sem cerimônia até o escritório do chefe dos sacerdotes para consultar antes de fazer qualquer coisa impulsiva. Mine bufava como um touro com raiva. Ferdinand lembrou que ela não podia fazer nada naquele momento. Os nobres estariam fora no Festival da Colheita, levando todos os produtos e tributos. Mas então Mine teve uma ideia brilhante: reorganizar a biblioteca inteira. O bom humor voltou na mesma velocidade. Ela e os assistentes foram à biblioteca e começaram a organizar os livros pelo sistema NDC, Classificação Decimal Nihon, reorganizando por conteúdo e uso com 9 divisões: conhecimentos gerais, história, filosofia, ciências sociais, ciências naturais, tecnologia e indústria, artes, língua e literatura. Depois de ver o resultado, Ferdinand lhe deu uma tabela com todos os livros que havia doado à igreja, como um catálogo que poderia ajudá-la na biblioteca. Ela e os assistentes organizaram tudo, mas percebeu que muitos dos livros doados por Ferdinand não estavam lá, e ao reservar espaço para livros de magia, foi perguntar a ele sobre isso. Ele a levou à sala secreta e a pressionou sobre o sistema de organização. Ela explicou Melville Dewey e o sistema decimal Dewey, o que deixou Ferdinand completamente desconcertado, pois jamais havia ouvido falar de nenhum dos dois. Explicou então que livros de magia eram domínio exclusivo dos nobres que se formavam na Academia Real. Mine ficou arrasada ao descobrir que, como simples sacerdotisa de manto azul, não tinha permissão para lê-los. Implorou. Pulou. Ferdinand recusou mesmo assim. Lutz foi visitar o orfanato e ajudar a ensinar as crianças a fazer livros. Depois, Mine e Lutz levaram uma das primeiras cópias da Bíblia infantil a Benno, que quis imediatamente começar a vendê-las com lucro. Mas Mine recusou. Ela queria criar literatura de verdade para vender,
mas ainda não tinha as ferramentas certas. Benno disse que as construiria se era só isso que faltava. Com a chegada do inverno, Mine planejava trabalhar em casa e criar acessórios para o orfanato. Mas Ferdinand revelou que a cerimônia anual de dedicação do templo acontecia durante o inverno e exigia uma grande quantidade de mana. Portanto, negou o pedido dela de ficar em casa e ordenou que permanecesse no templo, algo que a preocupou muito, pois queria estar com a família. Ela também lhe entregou uma cópia do livro recém-impresso, e Ferdinand, pela primeira vez, compreendeu de verdade o que impressão significava e o impacto que teria sobre a sociedade. Refletiu internamente sobre o perigo que Mine representaria se continuasse sem nenhum controle. Mesmo assim, manteve a decisão de que ela ficasse no templo, mas ofereceu uma concessão. A família podia visitá-la. Quando Mine levou a notícia para casa, Gunther ficou furioso num primeiro momento, mas acabou concordando quando Mine o lembrou que eles haviam aceitado todas as condições para ter a mana tratada, e que quando a mana fosse necessária, ela precisava cumprir sua parte, inclusive pelas crianças do orfanato. Enquanto se preparava para um novo livro ilustrado no templo, Fran informou Mine que ela precisava se preparar para a Ordem Noturna, um grupo do bairro nobre do Arinfest, memorizando as orações necessárias e finalizando as vestes cerimoniais. Durante uma reunião com Ferdinand, que havia acabado de voltar do Festival da Colheita, um pássaro mágico entrou pela janela com uma mensagem. A Ordem dos Cavaleiros precisava de assistência imediata numa incursão e de uma bênção sacerdotal. Ferdinand ordenou a Fran que preparasse Mine imediatamente. Fran entrou em modo de ação numa velocidade que Mine nunca havia visto nele antes. Ela ficou curiosa com aquela faceta. Fran também avisou Mine que não demonstrasse nenhuma reação na presença dos nobres, para não se machucar. Já vestida, Mine encontrou Ferdinand trajando a armadura de cavaleiro. Ele lhe deu um anel mágico. Mais uma surpresa. E Ferdinand pediu que ela parasse de se espantar com tudo. Passaram pelo portão principal da catedral em direção ao bairro nobre, onde foram recepcionados pelo capitão da Ordem dos Cavaleiros, Karstedt. O grupo decolou para enfrentar uma gigantesca Trarm em fúria, o que surpreendeu Mine. Ela pensava que Trarm era aquela plantinha que Lutz e os amigos sempre liquidavam com facilidade. Foram designados 2 guardas para protegê-la enquanto ela orava pela segurança dos cavaleiros, Damuel e Shikikoza. Shikikoza imediatamente zombou da oração de Mine, chamando-a de inútil, o que a deixou desconfortável. Damuel então a confortou, dizendo que a bênção dela ajudaria na batalha. Determinada a não causar confusão, Mine se desculpou com Shikikoza e ele deixou passar. A Ordem dos Cavaleiros iniciou o ataque a Trarm, usando armas imbuídas de mana. Damuel explicou como funcionavam. Primeiro lançavam flechas na Trarm, depois a eliminavam com espadas e machados. Mine ficou admirada com a habilidade de Ferdinand em combate. Damuel disse que gostaria que Ferdinand pudesse voltar para a Ordem, mas se desculpou imediatamente e pediu a Mine que guardasse aquilo para si. Conforme a batalha se inclinava para o lado dos cavaleiros, Shikikoza repreendeu Damuel por ser tão amigável com uma plebeia. Damuel ficou chocado ao descobrir que a sacerdotisa de manto azul, com quem havia estado conversando o tempo todo, era uma comum. Antes que Mine pudesse se desculpar, Shikikoza a empurrou, e também a Fran, que tentou protegê-la. Agarrou os cabelos de Mine e ameaçou arrancar os olhos dela com uma faca. Damuel tentou intervir, mas foi forçado a recuar por causa da diferença de patente. Vendo Ferdinand no céu atrás de Shikikoza, Mine pediu socorro em voz alta, o que fez Shikikoza acidentalmente a cortar com a faca. Quando o sangue tocou o chão, uma segunda Trarm surgiu e se enrolou ao redor dela. Fran correu para ajudá-la. Damuel tentou invocar uma bênção na arma para salvá-la, mas era inútil. A mana de Mine era forte demais. Enquanto lutava, ela chamou por Lutz na mente, e o anel enviou a imagem dela para ele, deixando-o apavorado. Ferdinand chegou, mas as armas não surtiam efeito na Trarm porque o sangue dela estava alimentando o crescimento da planta. Ele descartou a arma, curou o ferimento e ordenou que os cavaleiros derrubassem a planta sem machucar Mine, levando 3 investidas para acabar com ela. Fran foi até Mine enquanto ela estava com febre, e Ferdinand lhe deu uma poção de recuperação para recompletar a mana perdida. Ela se sentiu muito melhor na hora. Uma investigação aberta foi conduzida para apurar o que havia acontecido. Shikikoza se recusou a se defender, dizendo que um nobre não precisava justificar como tratava um plebeu. Damuel hesitou em depor, pois Shikikoza tinha patente superior. Mas Mine perguntou a Ferdinand e a Karstedt se podiam garantir sua segurança caso ela desse um testemunho honesto. E Damuel, aliviado, finalmente falou. Com o cavaleiro de maior patente presente, Ferdinand proferiu o veredicto. Todos deveriam lembrar seu lugar na sociedade, e ao falhar em proteger Mine, a Ordem havia desobedecido à vontade do próprio senhor do Arinfest. Ambos os guardas seriam punidos, e Karstedt, como comandante, também respondia pelo fracasso deles. Enquanto voavam até o centro da cratera, Ferdinand pediu a Mine que colocasse toda a sua força no ritual, dizendo que tinha um plano para mostrar que ela não era uma mera plebeia. Como punição pela falha de Shikikoza, Ferdinand o ordenou a liderar o ritual de cura e restaurar a terra, para ficar claro quem era superior a quem.
Quando ele falhou, Ferdinand arrancou o bastão de suas mãos e ordenou que Mine tentasse. Ela foi além de qualquer expectativa, até além do que Ferdinand esperava. Ele mandou ela parar quando a terra começou a ser restaurada demais. A Ordem dos Cavaleiros a encarou em choque. Ferdinand os avisou que ela estava sob sua custódia e proteção. No caminho de volta ao Arinfest, Ferdinand se desculpou por ter permitido que ela sofresse aquilo sob sua supervisão e por tê-la exposto à maldade daquele mundo. E assim chegamos ao fim do anime. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.